Olá, tudo bom? Que bom que você chegou para o nosso Núcleo Kids e VVN. Nós estávamos em férias, mas nós voltamos e estamos muito felizes com o seu retorno e com o nosso também. E nós vamos ter muitas coisas legais neste semestre. Teremos músicas novas, histórias diferentes e vamos aprender muito sobre Jesus e os seus seguidores. Para começar, vamos orar. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhinhos. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo tempo de férias que tivemos. Obrigado porque podemos descansar e brincar também. E quem sabe até alguns viajaram e o Senhor nos protegeu. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para com todos nós. Nos abençoe nesse semestre, que nós possamos aprender muito sobre Jesus e os seus seguidores. Que possamos entender a sua palavra e não somente ouvir, mas praticar. Nos abençoe em cada momento e em cada aula. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos cantar uma música nova? E aí, galerinha, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos louvar o nosso Deus com o nosso corpo, com tudo que há, com as mãos, com os pés, com a cabeça? Bora lá! Me ajuda a fazer os gestos, tá bom? Olha lá! A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com amor. Dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com amor, outra mão. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. Ficou fácil, né? A gente vai cantar mais uma vez. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com o pé, com a cabeça. Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a joelho, cotovelo, com o nariz e a voz. Ufa! Dai louvor! Passamos! Muito bom! Gostaram dessa música nova? Ai, que legal, né? É legal aprender músicas novas. O tema deste semestre é Seguidores de Jesus. Você já brincou daquela brincadeira que tem uma pessoa te imitando o tempo todo? Tudo que você faz, essa pessoa te imita? Você vai para um lado, ela te imita. Você vai para um outro, ela te imita. E assim vai. É uma brincadeira. A pessoa faz tudo o que você faz. Você tá me imitando? Eu não acredito, ele tá me imitando, gente. É essa a brincadeira que eu tô falando. Será que seguidores de Jesus é isso? Ficar imitando Jesus o tempo todo? Ou será que seguir a Jesus é fazer tudo o que ele mandar? Você já brincou daquela brincadeira que fala o mestre mandou? Então vamos brincar? O mestre mandou?
Ih, vocês não sabem brincar? Vocês falam agora, fazer o quê? Eu falo, o mestre mandou, vocês falam, fazer o quê? Vamos lá? O mestre mandou? Pule de um só pé. Vamos lá. Até 5. Muito bem. O mestre mandou? Agora você vai pegar o dedo do pé e vai encostar no nariz. Será que você consegue pegar o dedão do pé e encostar no nariz? Vamos ver quem vai conseguir aí. Eita, tá conseguindo? Não desequilibra. Vamos lá. Muito bem. O mestre mandou? Fazer o quê? Que tal coçar a barriga assim e bater na cabeça assim? 5 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É uma brincadeira, o mestre mandou. Será que seguir a Jesus é fazer tudo o que ele manda? Como que a gente vai seguir a Jesus imitando ele, fazendo tudo que ele manda sem a gente ver ele por aqui? Eu não estou vendo Jesus. Nós vamos aprender na nossa história como nós podemos seguir a Jesus. Mas antes, vamos cantar de novo. Galerinha, agora a gente vai aprender uma música que fala pra gente ficar quietinho pra ouvir a voz de Deus, ó. Alô, quem é que conhece? Vamos cantar? Ó, você pode fazer esse gesto aqui, ó. Vamos discar, como se estivesse discando. Vamos telefonar. Bora lá. Ó. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Deu pra aprender, né? A gente vai cantar mais 2 vezinhas pra gente aprender mais ainda, tá bom? Ó, não esquece, estamos telefonando. Ó, vai lá. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Muito bom! O tema da nossa história é André levando pessoas a Jesus. André era um homem que vivia na cidade de Cafarnaum e ele era pescador juntamente com seu irmão Simão Pedro. E ele, assim como nós, queria saber a respeito de Jesus. João Batista era um homem que vivia falando de Jesus para as pessoas. Ele anunciava Jesus para todos, contando que Jesus era o Messias que viria. Nós também
anunciamos Jesus, nós contamos sobre Jesus. Lembra que no semestre passado as nossas histórias todas falavam de Jesus? Na igreja a gente ouve muito de Jesus, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus e estão procurando, assim como André, saber quem é Jesus. João Batista apresentou Jesus para André como sendo o Cordeiro de Deus. Isto mesmo, o Cordeiro de Deus. Quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você? Será que foi o papai? Será que foi a mamãe? Será que foi alguém da igreja? Será que foi um parente seu? É importante saber se nós temos Jesus no nosso coração. E falar de Jesus para as pessoas é muito importante. João falou de Jesus para André. E André não queria somente saber quem era esse Cordeiro de Deus. Ele queria saber onde Jesus mora. Ai, que difícil, não é? Mas naquela época Jesus estava presente entre eles. Então eles foram até onde Jesus estava ficando. E André ficou ouvindo de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. Que gostoso ter Jesus presente ali com eles, ter Jesus como uma pessoa perto deles e poder ouvir de perto Jesus falando. Nós não temos esse privilégio porque Jesus está lá no céu hoje, mas nós temos a palavra de Deus que nos conta tudo sobre Jesus. E quando nós vamos à igreja, nós também aprendemos do Senhor Jesus. É importante a gente fazer igual João Batista fez, levar pessoas a conhecer e a ouvir Jesus. Você já contou de Jesus para um amiguinho? Você já contou de Jesus para alguém que não conhece Jesus? Talvez a sua tia, o seu tio, alguém que você pense aí que não sabe quem é Jesus ou que não segue Jesus? É importante fazer isso. João Batista vivia contando de Jesus e André foi uma pessoa que ouviu de João Batista quem era Jesus e depois conheceu o Senhor Jesus. Olha que alegria, já pensou se você conta de Jesus para alguém e essa pessoa aceita Jesus no coração? Você vai ficar muito feliz e vai falar, fui eu que falei para ele quem era Jesus e agora ele acredita que Jesus é o Salvador. André acreditou que Jesus era o Salvador e ele não ficou calado não. Ele saiu também contando quem era esse Salvador. E ele chamou o seu irmão chamado Simão Pedro e contou para ele quem era esse Jesus. E Jesus fez com que André e Pedro não se tornassem apenas pescadores, mas eles agora iam ser pescadores de homens. Ai, o que será que é isto? Eles seriam pessoas que estariam falando de Jesus e levando outras pessoas a Jesus. Que privilégio! André agora se tornou um seguidor de Jesus. E naquela história que tem que Jesus estava falando para uma multidão, tinha algumas pessoas com fome e não tinha comida para eles. E lembra que um menininho trouxe 5 pães e 2 peixinhos? Sabem quem estava nessa história? André, isso mesmo, André estava no meio desses discípulos. Então quer dizer que ele não só ouviu de Jesus naquele tempo que João falou, mas ele começou a seguir Jesus em todo o tempo. E em tempos depois ele estava no meio de Jesus e dos seus discípulos, ajudando Jesus com aquela multidão. Que alegria! O que você tem feito para Jesus? O que você pode fazer para Jesus? Lembra a brincadeira que eu fiz? Será que seguir Jesus é ficar imitando Jesus? Mas como eu posso imitar Jesus? Jesus é uma pessoa amorosa. Jesus é uma pessoa que cuida um dos outros. Jesus é uma pessoa justa, ele não gosta de coisa errada. Jesus gosta das coisas certas. Então nós podemos seguir Jesus imitando as atitudes dele. Fazendo aquilo que ele fez, nós
podemos fazer também com a nossa vida. Nós podemos sim seguir Jesus imitando Ele e também obedecendo Ele. Assim como aquela brincadeira que eu fiz. O mestre mandou fazer o quê? O que será que Jesus manda a gente fazer? Uma das coisas que nós vamos aprender hoje é que Jesus nos manda falar do seu amor para os outros, falar dele para as pessoas. Então, nós aprendemos que nós devemos sim falar de Jesus para os nossos amigos, porque ele mandou. Nós podemos sim obedecer e seguir a Jesus. E a minha pergunta de hoje para você: você quer ser um seguidor de Jesus? Para ser um seguidor de Jesus, você precisa conhecê-lo. Você conhece Jesus? Você sabe que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e nos perdoar de todos os pecados e nos salvar? Você já pediu para Jesus entrar no seu coração e perdoar esses pecados? Você já falou para Jesus que você quer ser um seguidor dele? Vamos orar e fazer esse pedido agora? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por o Senhor ter deixado a Bíblia para nós. Muito obrigado pelas histórias que podemos ler na Tua Palavra. E muito obrigado por ser um Pai tão bondoso, tão amoroso. Obrigado porque André conheceu o Senhor e eu também quero conhecer o Senhor. André seguiu o Senhor andando e fazendo as coisas que o Senhor pediu. E eu também quero andar e fazer tudo que o Senhor pede, te obedecendo e imitando as suas atitudes. Obrigada, Pai, por cuidar de mim em todo o tempo. Me ajude, Senhor, porque não é fácil. Ajude as crianças, ajude a todos nós a seguir Jesus e a fazer todo dia o que Ele pede. Em nome dele que nós oramos. Amém. Siga Jesus. Vocês sabem o nome dos apóstolos de Jesus? Não? Então vamos aprender agora através de uma forma cantada. Vamos lá! É bem facinho. Um pouquinho doido, mas é bem fácil, tá bom? Eram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Eram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Bom, né? A gente vai começar, vai tentar mais uma vez. Mais 2 vezes, na verdade. Vamos lá. Eram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Eram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Facinho, né? Aí você fica treinando aí em casa depois várias vezes. O versículo que nós vamos aprender hoje está em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. E fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer esse versículo? Jesus está falando aos seus discípulos. Nós temos que ser discípulos de Jesus, assim como André também começou a seguir a Jesus e ser um discípulo. Ele não era mais um pescador, mas ele era um discípulo de Jesus agora, um seguidor de Jesus. E ele precisava se negar as coisas que ele queria. O que é negar? Dizer não. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas Deus pede para fazer outra. Então
Então a gente tem que pensar, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A gente tem que sempre fazer a vontade de Deus. E nós devemos seguir Jesus, lembrando da cruz, da morte e ressurreição de Jesus o tempo todo. Vamos falar comigo? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos mais uma vez? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pense bem nesse versículo e decore esse versículo. Fale para o papai e para a mamãe e fale para os seus amigos, que é importante seguir a Jesus. Na atividade de hoje, nós vamos pintar os personagens da história: André, João e Pedro. Nós vamos precisar de lápis de cor, palito de sorvete ou palito de churrasco, durex e tesoura. Pinte o desenho escolhendo as cores que você preferir. Se quiser, pode usar canetinha. Use a tesoura para recortar as figuras. Cole atrás o palito de sorvete ou de churrasco usando o durex. Pronto, agora é só usar os personagens da história para contar a história de André e falar de Jesus para outros. Lembre-se, João Batista contou de Jesus para André e André contou para Pedro. Assim também você deve contar para os seus amigos quem é Jesus. Chegamos ao final do nosso Núcleo Kids e BVN e eu quero saber se você prestou atenção. Vou fazer 2 perguntas. A primeira pergunta: antes de ser chamado para seguir Jesus, de quem André era seguidor? André seguia uma pessoa que falou de Jesus para ele. Quem foi? Vou dar 3 alternativas para vocês. Olha aí. Foi Pastor Wilson? Foi João Batista? Ou foi Tomé? Pensou? Quem foi que falou de Jesus para André? Isso mesmo, João Batista. Você prestou atenção, hein? Outra pergunta. André era pescador junto com seu irmão. Depois disso, ele conheceu Jesus e ele se tornou quem? O que ele começou a fazer? Vou dar 3 alternativas. Ele se tornou um bancário, ele se tornou um seguidor e discípulo, ou ele se tornou um vendedor. Quem será que André se tornou? Essa ficou fácil, né? Seguidor e discípulo de Jesus. Muito bem, você prestou atenção na história. E para terminar, nós vamos orar. Vamos lá? Senhor, meu Deus, muito obrigado porque nós aprendemos sobre a vida de André. Obrigado pela tua palavra e nos ajude a seguir a Jesus em todo o tempo, a obedecer e a imitar a Jesus em tudo que nós fazemos. Que nosso dia a dia possa ser em cada minuto seguir a Jesus em todo o tempo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Tchau, crianças. Não esqueçam, nosso BVN Kids é toda quinta-feira. Eu e a tia Nadir esperamos vocês.